se converteu e começou na busca. Aí começamos a buscar, depois logo fui líder da mocidade, aí fiquei bastante tempo como líder dos jovens, aí pregava nas pontes de ônibus, pregava nas praças, pregava nos parques público. E fomos começando a fazer a obra de Deus, depois eu fui ungido evangelista, e aí entra o processo do meu batismo, né? Que aí eu comecei nesse processo que também é uma coisa muito interessante. Se você conhece alguém que teve alguma batalha aí de batismo com o Espírito Santo, fica aqui nesse podcast, já curte, comenta e compartilha, porque você vai conhecer a história de alguém que ficou 21 anos buscando para ser batizado com o Espírito Santo. Olha só, 21 anos. Você se converteu com 20 anos, então com 41 anos que você foi batizado no Espírito Santo. Exatamente. Olha só. Eu tenho 44 anos. 44, faz 3 anos que você eu tô vivendo todos esses mistérios. Olha só, que interessante. Porque tem muitas pessoas frustradas que eu conheço, porque nunca foram batizadas no Espírito Santo. Mas eu sempre falo, a minha esposa também demorou muito, a gente tava conversando, ela demorou bastante para ser batizada, assim, por ser filha de pastor, a mãe também ser da igreja, demorou muito tempo. Mas também quando veio com juros e correção monetária. Exatamente. E é interessante. E como foi isso? Você tinha, então, 41 anos de idade. Quando você tá 44? Eu tenho 44. Todos esses mistérios que a gente tá vivendo, eu tenho 3 anos de mistério. Estamos com 44. Juntos? Ô, glória! Ó, 44. Olha que mistério. 44. Portal Dalit dobrado, hein? Eita, então glória. Tem 2 portas abertas para nós esse ano. Aleluia! Coisa então, boa. como que foi isso? Como que foi essa experiência que mudou a sua vida, assim? Porque teve uma mudança. Com certeza, extraordinária. E tem gente que tá na igreja e nunca teve essa experiência e acha que Deus não ama. Isso. Acha que Deus, né, tá longe. Isso. Como que foi isso, pastor? Essa é a dor, né, de muitas pessoas. E hoje eu sei, né, que Deus me levantou, né, para isso, para ajudar esse tipo de gente que passou. Hoje às vezes eu vou ministrar nas igrejas, a pessoa só chega para mim, eu começo a ver o jeito que ela fala, eu já sei todos os bloqueios que ela tem, eu já sei como ministrar ela. E pra glória de Deus, a gente teve um evento agora há uma semana atrás, e todas as pessoas que não eram batizadas com o Espírito Santo foram batizadas naquele dia. Não saiu ninguém da igreja sem ser batizado com o Espírito Santo. Hein? Mas tem muita chave, tem muitos bloqueios, como o senhor falou, que acaba o tempo, né? Então comigo, eu passei por tudo isso. Então essa busca do batismo pra mim foi uma escola, foi uma faculdade, né? Então pra quem ficou 20... E assim, eu esperei 21 anos, mas foi 21 anos buscando, pastor. Não foi 21 anos assim, pra mim tanto faz. Eu chorava. É porque tem gente que também fica 21 anos, mas não busca. Não busca, não. E aí tá o segredo, né? Aí tá o segredo. Foi 21 anos ali na presença. Buscando pra receber. Desejando, pastor. Chorando. Olha aí. Eu tenho um caderno de promessas. Promessas. Isso é forte. É bênção. Eu tenho um caderno de promessa dos primeiros dias. Eu tenho um caderno de promessa que fala da primeira pessoa que profetizou que um dia seria pastor. Tá lá até hoje. Olha que legal. E nesse caderno de promessas, todos os anos, pastor, dos 21 anos, todos os anos, quando chegava no final do ano, eu escrevia pra Deus: Senhor, passou mais um ano e a coisa que eu mais desejava, que era ser batizado com o Espírito Santo, eu não recebi ainda, mas eu continuo acreditando que no ano que vem eu vou receber. Eu fiz isso por 21 anos. E todas as campanhas, povo de Deus, todas as campanhas que tinha, eu não tinha outro pedido. Eu não pedia carro, não pedia casa, não pedia nada. Eu pedia pra eu ser batizado com o Espírito Santo. Era o que eu mais... E eu via as pessoas orando em línguas, e eu achava lindo. Eu tinha as línguas na minha cabeça, eu sabia reconhecer de quem que era cada língua, porque aquilo, não sei como, aquilo cravava dentro da minha cabeça. Então aquilo pra mim, eu não sabia nem a importância, né, da oração em línguas naquela época, mas eu queria ser batizado, porque eu sabia que Deus tinha uma obra na minha vida, mas eu não entendia como que Deus tem obra e eu não recebia. E aí, provavelmente seja o teu caso, o caso de muitas pessoas, aquela pessoa que ela não é batizada, mas ela sente uma presença, ela sente um poder, ela treme, ela chora, ela se emociona, mas ela não é batizada, ela não ora em línguas. E um adendo aqui, né? Porque às vezes as pessoas acham que por a pessoa não ser batizada, que ela não tem o Espírito de Deus. Não, e isso é um totalmente engano, diferente. Tá? Então a gente também tem que separar isso, verdade. Porque às vezes a pessoa tem o Espírito Santo, só que ela não recebeu o que a gente fala que é a imersão, né? Isso, o revestimento. Aquele revestimento, aquele mergulho na presença. Poder. Exatamente. Interessante. Tem um ensino, né, que fala que assim que a gente quem nos convence, né, que a gente precisa de Jesus é o Espírito Santo. Então assim que a gente aceita Jesus, a gente já tem o Espírito Santo em nós, né? Mas o batismo com o Espírito Santo é o Espírito Santo sobre nós. Sim. Então já é um revestimento de poder. Então uma coisa é você ter o Espírito Santo te conduzindo, falando dentro de você, que mesmo que você não ore em línguas e os dons não estão sobre você,
como estavam comigo, eu era um crente em santificação, em obediência, sabe? Porque eu desejava mesmo, eu mudei toda a minha vida para isso. Imagina. Eu queria agradar o Senhor e eu fiz de tudo, até achando que eu não recebia por algumas coisas. Então meu nível de santificação foi ficando cada vez mais profundo, porque eu achava que era por isso e por aquilo que eu não estava recebendo. Então eu fui deixando as coisas. E aí, mesmo assim, não era. Hoje eu sei que não era por causa disso. Entendi. O batismo com o Espírito Santo não tinha nada a ver com santificação. Sim. Tinha a ver com bloqueios que eu tinha dentro de mim mesmo. Bloqueios e que impediam esse imergir do Espírito Santo, esse batismo. Isso. E conceitos errados, né? A gente vem da escola pentecostal antiga. Então, enfim, aquele negócio, né? Fica dando glória, 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 glória. Aí eu falo que é a língua do glu-glu, do peru, né? Então teve essa questão. Não sei se você já passou com isso. Provavelmente você já passou por isso. Então, se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, essa palavra é pra você. E se você, provavelmente você conhece alguém que sente muito essa dor. E aí ela não foi até hoje, você reconhece que essa pessoa é uma pessoa de Deus, uma pessoa que agrada a Deus, que busca a Deus, genuína, mas que não recebeu até hoje por alguma razão. E hoje a gente vai liberar algumas chaves aqui. Amém. Pastor, aproveitando essa oportunidade, você está falando de bloqueios, na questão de a pessoa ser batizada no Espírito Santo. Fala pra gente aí um bloqueio assim que faz a pessoa não ser batizada. Um bloqueio... O que você percebeu com você ou comigo, com outras pessoas? A maioria das pessoas é muito racional. Muito racional. Muito racional. Normalmente são pessoas que são muito racionais, são pessoas que pensam demais, né? Que analisam demais. Né? E aí eu era um tipo de pessoa assim, normalmente professores, mestres, pessoas que são, né, que pensam que ela acaba querendo racionalizar demais, entender tudo, por que é isso, por que eu sinto isso, e ele ouviu alguma coisa de alguém falando, não, vai ser assim. E aí ele fica esperando que seja exatamente assim. Vai ser assim, ó. Você vai começar a dar glória, 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 tua língua vai enrolar. E aí você só pensa assim, me ensinaram que era glória, 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 e minha língua vai enrolar, eu vou ficar nessa. E nem sempre será assim. O Espírito Santo é multiforme. É verdade. E enquanto a gente coloca ele dentro de uma caixinha, vai ter pessoas que vai ser assim, como a gente ministra. Eu já ministrei criança, eu já ministrei velhinho, eu já ministrei... E cada um é de um jeito. Não tem uma receita de bolo. Isso é interessante. Não tem receita de bolo. E aí a pessoa coloca na receita de bolo, então aquela pessoa racional, pastor, ela fala assim, bom, como eu vou ficar aqui dando glória, e ela fica nisso enquanto não acontece. Então não aconteceu. E aí a segunda coisa que mais trava se chama frustração. Então ela foi, aquela pessoa que já foi 3, 4, 5, 10 vezes lá na frente do altar, vem pra cá, quem quer ser batizado? E aí ele vai 10 vezes lá na frente, e aí depois da 10ª, ele fala, eu não vou mais. E verdade. aí ele fala... Entrou a frustração. Entrou a frustração. Né? Sabe o que você tá falando aí? Eu tô lembrando, até a gente tava conversando, a escola que eu vim, que é uma escola mais americanizada, Kenneth Hager, que eu nasci no Ministério Verbo da Vida, aos 7 anos eu fui batizado. Só que eu lembro, e eu já tenho testemunhos que eu falo sobre isso, que com 7 anos, na escola, eu nunca esqueço disso, a professora chamava as crianças que não eram batizadas, e nós crianças orávamos para as crianças serem batizadas, e elas eram batizadas. Criança ministrando o batismo do Espírito Santo. E hoje, você vê, né, as pessoas têm dificuldade. Sim. E olha só, estou falando aí, década de 90. Sim. E isso é muito importante, ter essa experiência. Mudou a sua vida? Mudou totalmente. Eu tenho uma vida, antes do batismo, eu era um homem de Deus. A vida inteira eu dei escola bíblica dominical. Eu fui líder dos jovens, eu fui evangelista, né? Eu estive dentro do ministério, trabalhando já no ministério por 16 anos. Então, assim, eu fiquei 20 anos na igreja servindo. Sem ser batizado com o Espírito Santo. Eu só não fui ungido pastor. Por isso também a gente não tem que julgar. Não pode. Eu tenho aqui também gente que não foi batizada e que serve. E às vezes as pessoas falam, como que pode? Mas são pessoas de caráter, são pessoas genuínas nas coisas de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. E isso que dói no coração. E é uma dor de muitas pessoas. Verdade. Porque por mais que ela seja de Deus, eu vou falar de mim, por mais que eu seja de Deus, eu era triste por causa disso. Você se sentia, me entristecia. Tipo, rejeitado. Chega todos os tipos de dúvidas. Já chega o momento de você achar que Deus não te ama. Chega o momento de você achar que você não tem ministério, que você se enganou. Sim. E chega um momento até de você se revoltar contra o mover espiritual, porque você não faz parte dele. Olha que forte isso. É verdade. Isso é muito forte. Até o senhor falando aqui, e a gente vai falar sobre isso, eu cheguei nesse ponto. E como eu não vivia
Quando o Pentecoste caía, eu ficava... Quietão. É o que a gente vê muitas vezes na igreja, né? Nos mover, né? Sim. Tem aquelas pessoas que estão ali pegando fogo e tem outros Outros que tá lá. estão assim. Isso, exatamente. Só que, no fundo, eu queria estar lá. Você queria estar no fogo. Eu não tava... Só que eu entrava ao contrário, porque eu tava ferido. Aí é ferido, né? Porque aí tem aquele mistério, o curado cura. O liberto liberta e o ferido fere. Verdade. Então, como eu estava ferido, aí eu acabava ferindo outras pessoas. E não queria estar... Minha esposa sofreu bastante comigo. Minha esposa era batizada. E aí, às vezes, ela chegava toda feliz, querendo compartilhar, e eu não queria saber de nada. Então, ela sofreu por isso. Você criou um bloqueio com certeza. Com isso, com ela também. Sim, com ela também. Com ela também. Aí você falou uma coisa interessante, que é as crianças. E aí confirma o que eu estou dizendo aqui. Eu ministro também bastante criança e jovem. Que legal. As crianças são mais fáceis de ser batizadas. Você vê, porque elas não são racionais. Não são. Elas não ficam... Quando a gente chama alguém que já foi lá na frente, muitas vezes frustrado, na hora que ele tá vindo, pastor, ele já tá pensando em tudo. Ele tá caminhando pra igreja, primeiro passo, segundo passo, ele já tá. Foi uma vez que eu não fui. Será que vai acontecer outra vez? Será que eu vou voltar triste de novo? A cabeça dele, racionalmente, não está com fé pra receber. Ele não se vê orando em línguas, ele não se vê recebendo. Ele se vê frustrado, porque ele é racional. Então ele tem muito mais medo da tristeza, da frustração, do que a fé para receber. E aí isso aconteceu comigo diversas vezes. Então quando eu vou num lugar para ministrar, o meu desafio é esse. É gerar fé no coração dessas pessoas, para que seja maior a fé dela do que o medo de não receber. Verdade. E é bem interessante isso. E aí a gente, no meu processo, o Senhor foi me lapidando nesse tempo todo. E esse tempo eu fui buscar todo tipo de conhecimento de batismo com o Espírito Santo que o Senhor imagina na terra. Maravilha. Tudo. Como que é, como que não é, quem foi, quem demorou. Só que eu nunca tinha encontrado um caso que nem o meu. Eu já vi, um cara demorou 5 anos, 6 anos. Mas eu já tava com 15 anos quando eu tava estudando e você não tá chegava. Falando aí, Deus tá me dando uns discernimentos. Hein, Fica à vontade, pastor. Deus vai te dar alguns livros sobre Aleluia. assuntos específicos. Um deles vai ser batismo no Espírito Santo. Eu recebo, glória a Jesus. De anjos. Glória a Deus. Se prepare, vai ser algumas temáticas aí que Deus vai liberar, sim, sobre a tua vida. Eu creio, pastor. Porque são experiências, né? E experiência ninguém tira da gente. Não tira. E são as maiores lições, né, pastor? Sim. Porque, assim, eu gosto de dizer, tem coisas que nós aprendemos estudando. Verdade. E é muito importante estudar. Só que o que a gente aprende por experiência muda a nossa vida e é cravado e você tem autoridade pra dizer. Verdade. Porque uma coisa é coisa que você ouviu falar, outra coisa é coisa que você viveu. Então, quando eu vou nos lugares... Esses dias eu tava numa igreja e foi batizado um obreiro que ele tinha 25 anos esperando. Nossa, e quando eu contando... Só que gerou fé nele. E aí foi uma festa na igreja, porque você imagina, é aquele obreiro que tá a vida inteira, a igreja inteira conhece o homem tá a vida inteira servindo. Na hora que o homem foi batizado, a igreja quase caiu. Você sabe que eu amo biografia por causa disso. Porque a experiência de um ajuda o outro. Com certeza. E isso é tremendo, né? Isso é tremendo. E a gente vê uma pessoa dessa assim, poxa vida, quer dizer que é possível pra mim. É possível. E se ele esperou 20 anos e recebeu, então pra mim também é possível. É o que eu gosto de dizer, eu falo exatamente isso. Falo assim, gente, se existia alguém que era impossível receber, era eu. Porque eu era aquele cara teórico. Eu era aquele cara racional. Aquele cara, e as pessoas até às vezes chegavam alguém e falava pra mim, talvez você vai se ver nessa cena também. Eu sentia muito poder. Eu tremia, eu chorava, eu quebrantava, sentia muita presença, muito. Como uma pessoa que era batizada não sentia. Uhum. Aquele cara falava em línguas mais seco. E eu chorava. Teve um dia que eu tive que dar um testemunho na igreja e falar, pastor, me dá uma oportunidade. Eu preciso explicar por que eu choro tanto. Eu não tô chorando porque eu tô triste, porque eu tô passando por problema, não. Eu tô chorando porque eu tô sentindo a presença de Deus. E eu tô chorando porque eu desejo muito Ele. Aí entra uma situação que é bom a gente fazer aqui uma abordagem. Não confundir, porque às vezes manifestações da presença do Senhor é uma coisa. Sim. Às vezes o batismo é outra. Porque o batismo em si é um dom que a pessoa recebe, né? Sim. É o selo de línguas, vamos colocar assim. Então, eu também vejo no assim. seu caso, você manifestava a presença do Senhor de diversas formas, chorando, né? Sim. Poder de Deus, calor, fogo, mas você ainda não tinha recebido o dom de falar em línguas. Que era o que e aí era isso que eu queria. Sim. E às vezes as pessoas chegavam pra mim, Luciano, não fica triste.
Poxa vida, você já é batizado, você só não fala em línguas. Eu falei, então não resolve. Eu quero falar em línguas, poxa vida. E só uma pergunta, o senhor falou sozinho ou alguém ministrou sua vida? Aí teve um mistério, eu vou chegar lá. Segura aí. Segura aí, porque sabe por quê? Porque essa parte é importante. Vai destravar um conhecimento de vocês, porque teve um processo. Então, eu tive... Vai te ligar, pastor? Não, tô tranquilo. Aí o que aconteceu? Eu passei e fui ouvindo essas coisas, e aí eu fui estudando muito. Então eu estudei todos os mistérios, eu ouvia, até chegar a algumas dúvidas, que pode ter chegado pra alguém, como alguém já chegou pra mim e falou, rapaz, eu acho que não é pra mim o batismo. Eu acho que não é não, porque se fosse já teria acontecido. Acabou chegando essa dúvida pra mim. Mas dentro de mim, pastor, algo não aceitava. Falei, não é possível. E tem gente que também começa a dar argumentos teológicos. Né? Não, porque a Bíblia diz que tem um se versículo, não tiver o amor, de nada adianta. Isso. Falaram todos em línguas. Eles usam esse versículo aí, que como Paulo não tá falando sobre aquilo. Ele tá falando sobre outro assunto ali. Agora, hoje eu tenho certeza, eu posso dizer, olhando o teu olho, hoje, com conhecimento de causa, o batismo com o Espírito Santo é para todos os que creem. Todos os que romperem. É para todos. Se você romper, eu tive um processo que eu tive que romper, porque eu plantei muita sequidão. Eu plantei muita incredulidade, eu plantei muito racionalismo, e aí eu mesmo tive que quebrar. E hoje eu posso dizer, com conhecimento de causa, o batismo com o Espírito Santo é para você que está ouvindo esse podcast, é pra pessoa que você conhece que sofre com isso, é pra todos. Se eles entenderem o processo, e hoje eu sei que não é sobre Deus. Deus sempre quis me batizar. Era sobre mim. Era sobre processos que eu mesmo tinha bloqueado dentro de mim. E aí, um belo dia, depois desses 21 anos, como que foi, né? O Senhor preparou um dia. E a gente vivia campanha no monte, buscando... Vamos lá, peraí. Pode falar. Você acredita que existe um horário específico, um dia específico pra uma pessoa também ser batizada? Eu acredito. Eu acredito que o Senhor preparou. Eu acredito que tem os tempos visitacionais também. Sim. O dia certo, o momento certo. Sim. E eu tenho visto isso acontecer, pastor. Muitas coisas... Por exemplo, eu tava reparando hoje, você acredita isso? Tava vindo pra cá e reparando hoje. Muitas coisas o Senhor entrega no último dia. Aí eu tava lembrando daquela passagem de João, no capítulo 7, né? No Evangelho de João. E Jesus se pôs de pé no último dia. Do que ele foi falar aquele dia? Ele foi falar exatamente da visita do Espírito Santo. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, João 7,37, do seu interior fluirão rios de água viva que saltam para a vida eterna. E estava falando isso a respeito do Espírito Santo. Ele estava falando sobre o Espírito Santo. E aí, só para agregar, você sabe que o Mar Vermelho ele se abriu no último dia de Pêssega, da Páscoa. Aí, ó. Ele é aberto no último dia. O Pentecoste, ele é liberado no 40º, na verdade, de um dia para o outro, 50º dia, 7 vezes 7, no último dia. É derramado... Olha o mistério aí, ó. Olha Santo. Que chave, gente. Assim, que mistério poderoso. Só para agregar, gente. Não, mas é muito forte. Entendeu? É muito forte. Isso é muito importante, porque fica um conhecimento para nós, né? Que às vezes a gente tá por exemplo, uma campanha. Tem muitas campanhas que a gente tem. As pessoas começam, mas não terminam. Aquele mistériozinho que eu mostrei pro senhor lá, ali fora, aquele mistério, foi no último dia, na última hora também. Então, olha que mistério, por isso que estamos recebendo aqui. Pastor, começar e terminar. Propósito. O senhor tá fazendo um propósito aí de 40 dias, né? Terminamos. Vamos começar agora outro de Olha 52 dias. Aí, ó, de 52 dias. Não é no meio, né? É no fim. É no fim. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Isso. Daniel, tu porém vai até o fim. Isso mesmo. Segredos do fim das coisas. Hein? Coisa linda. E aí o que aconteceu? Nós estávamos numa campanha no monte. Eu fui várias vezes no monte, muitas campanhas e tudo mais. Você era de montanha também? Ia pro monte também. Legal. Busquei por anos esse batismo no monte. E aí, só que aconteceu de uma época que eu me uni com alguns profetas, né? Que normalmente... Pessoal de monte é povo que sente poder, né? Pessoal de monte é quem vive os mistérios de Deus. Quem não vive, não pisa em monte, né? Vai de vez em quando lá e não fica. Mas é aquele povo que vivia o poder de Deus, os mistérios do Senhor. Em qual montanha? Eu vou bastante no monte do Sesc, no monte de Guaianazes, eu ia bastante ali, né? Nesses dois que é mais perto da minha casa ali. Tem o do Aricanduva também, são 3 montes. E o que eu vivi, que eu fui batizado, foi no monte do Sesc. A gente tem um arraial lá até hoje, lá. Qualquer dia eu vou levar o senhor lá. Coisa linda, coisa linda. Aconteceu muitos mistérios lá naquele lugar também. Muitas coisas lindas. Já teve aquela experiência Lá teve. Teve um dia que a gente teve uma coisa diferente lá. Madeira, né? A gente teve as cartas que a gente levou, começou a brilhar. A gente fez cartas pra Deus. E enquanto nós estávamos orando nas cartas, as cartas começaram a ficar
Da cor desse microfone aqui, ó. E a gente ia passando as cartas pras pessoas, as pessoas iam vendo as cartas iluminadas. Coisa maravilhosa. E aí, o que aconteceu? No último dia da campanha, o povo tava tudo jejuando por mim, que o povo não aguentava mais. Minha esposa mandou mensagem falando, gente, vocês, pelo amor de Deus, jejua pelo meu esposo, que ele não pode terminar essa campanha, não sei. E aí o Senhor preparou todo dia, pastor. Aí no culto foi um culto especial, eu ouvi um louvor, e aquele louvor falou muito comigo no sentido daquilo que estava acontecendo. Assim, ó, o louvor é assim, como que era? O louvor dizia assim, eu não vou lembrar agora a letra do louvor, mas o louvor dizia assim, que parecia que tinha acabado já. Parecia que não ia acontecer. Parecia que a história tinha chegado ao fim. Mas... Aquele do Rafael, não. Quando tudo diz que não... É por aí, é por aí. Aí falava assim, mas quando vier do jeito que o senhor falou da tua esposa, eu vou surpreender. Sim, quando vier, eu vou surpreender. E aí eu comecei a entender que aquilo era uma palavra de Deus pra mim. Isso no culto durante a noite. A gente ia pro monte depois do culto. Aí eu já recebi ali, comecei a chorar e tal. Falei, eu creio que o Senhor vai fazer alguma coisa. Eu já sabia que era o último dia da campanha. Nós tava tudo jejuando. E adivinha o que eu tava pedindo pro Senhor naquele louvor? Batismo com o Espírito Santo. A campanha inteira, as 7 semanas eu estava pedindo batismo com o Espírito Santo. As 3 campanhas anteriores eu estava pedindo batismo com o Espírito Santo. Só isso que eu orava. E aí... aquela coisa, né, no meu coração. Grava isso que eu tô falando pra você que Deus falou pra mim. Eu amava tanto as línguas que eu tinha as línguas na minha mente. Eu conhecia a língua do Marco Feliciano. Eu conhecia as línguas do Canção e Louvor. Eu conhecia as línguas de todo mundo, eu sabia, sem falar. Eu tinha muito temor. Eu não brincava com nada de línguas. Tem muita gente brincando. Eu não gosto de... gente, eu não gosto... Tem até umas figurinhas que mandam no WhatsApp. Nem essas figurinhas eu gosto. Porque eu falo assim, é muito precioso, é uma coisa muito importante a gente falar um pouquinho do Ministério com Anjos. E como o Ministério com Anjos respeita isso. Verdade. É muito forte, pastor. Muito forte. E aí hoje, e aí o Senhor não colocou isso no meu coração à toa. E aí, enfim, chegamos lá no monte. Aí foi todo o processo, chegou a hora do povo orar por mim. E aí chegou a minha vez, veio o pastor que liderava lá, meu irmão, amigo Misael, profeta de Deus. Colocou a mão na minha cabeça e começou. Oração, oração, oração. E eu, glória, 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 oração e glória e tal. E eu vendo ele suando. E aí começou aquele processo que eu falei pra vocês. Em vez de eu me preocupar em receber, eu comecei a ficar com dó dele de tanto que ele gemia, gritava e chorava por mim. E aí eu começava a falar assim no meu coração. Em vez de eu pensar em ser batizado, ele ficava assim, tá bom, filho, deixa. Tem jeito, eu sou demais. Eu sou uma pedra mesmo. E eu fiquei assim, querendo que ele desistisse já. De tanto que ele tava tanto tempo ali. E aí ele realmente cansou. E eu não fui batizado. E aí ele pegou outro irmão, colocou outro. E aí ele pegou e me cutucou, ele me deu uma chave, pastor. Ele me deu uma chave. Aí, ele pegou, me chamou de canto e ele viu que a gente já tava suado ali de tanto tentar. Ele pegou e falou assim pra mim: como hoje eu sei que o batismo com o Espírito Santo é uma quebra de paredes de pessoas assim. Tem gente que é tranquilo. É aquele jovem, a pessoa que é profeta, você toca nele, ele já recebe. Mas essas pessoas, como eu, que passaram tempos, tem paredes. É como se eu visse várias paredes. E você vai derrubando. O louvor na igreja, pum, derrubou uma. A oração dele, pum, derrubou outra. E a chave que ele deu, derrubou outra. Quando ele deu a primeira chave, ele falou assim: quando o Espírito Santo vem, a gente fica embriagado. Ele só falou isso. Mas o senhor é profeta, o senhor sabe disso. Quando o profeta às vezes fala, ele não tem a compreensão plena. Mas quem está recebendo, recebe a conexão inteira. Verdade. Quando ele falou, se fica embriagado, tuf, virou uma chavinha na minha cabeça e veio assim pra mim: quem fica embriagado não se importa com mais nada. Quem fica embriagado não se importa se ele cansou, se eu tô cansado, se eu vou cair no chão, rolar nesse barro, se eu vou subir nessas árvores aqui. Quebra protocolos. Quebra todos os protocolos. Eu falei, aí veio na minha cabeça: não quero nem saber o que vão pensar de mim. O que eu senti de fazer aqui hoje, eu vou fazer. Eu tô no monte, tudo escuro, ninguém sabe quem eu sou mesmo. Porque às vezes na igreja também a gente tem essa dificuldade, porque tem aquela coisa, né? Verdade. E aí a pessoa já se limita. Então às vezes também tudo isso faz parte. E aí eu virei a chave e falei: o próximo que orar por mim agora, meu filho, eu vou rasgar. E aí ele entregou isso. E aí foi o terceiro que foi orar, porque já tinha orado 2 que já tinha perdido as forças. Foi o terceiro. E aí quando ele coloca a mão e começa a orar, ele orou alguns segundos e ele deu uma segunda palavra do céu pra mim, que ele não sabia o que ele estava falando também. E aí ele, como profeta, entregou e eu recebi e entendi a conexão. Ele disse assim: pastor Zaid, ele disse assim: pode escolher. O cara tá orando por batismo do Espírito Santo, pode escolher. E ele só falava isso, pastor: pode escolher, pode escolher, pode escolher, pode escolher. Só isso. O senhor já entendeu o mistério, né? E aí quando ele falou isso, virou a segunda chave na minha cabeça. Sabe o que ele tava falando pra mim? Pode escolher as línguas que você quer falar.
Pode escolher as línguas que você quer falar. E eu entendi que Deus estava falando isso pra mim. Pastor, o capoeirista voltou aquele dia. Eu comecei a pular naquele monte. E quem tava lá no dia sabe, falou, rapaz, você tava pulando dessa altura. Pensamos que o capoeirista tinha voltado. E aí, pulei naquele momento, virou essa chave pra mim. E eu falei, Deus tá falando pra mim que é pra escolher as línguas. E aí, pulei até não ter mais forças. Quando eu caí no chão, de joelhos... Eu não tava falando, eu só tava pulando. Quando eu caí no chão de joelhos, eu fui falar a primeira palavra. Explodi em línguas. Eu explodi em línguas. E eu não conseguia mais parar de falar. E não era uma língua que repetia. Era do jeito que o senhor falou da tua esposa. Era como se uma comporta fosse aberta. Sim. E um rio fluísse. E era a língua que não parava mais. E eles começaram a rir. Todo mundo ri de alegria, de tanto todo mundo sabia da minha luta. Eles só riam de alegria, todo mundo, muita alegria. Eu acabei com um monte. Não teve mais culto, não teve mais louvor. Olha aí, pessoal. Não teve mais nada. As chaves aí, hein? E aí a gente entendeu ali tudo que o Senhor fez, que foi realmente um processo. Deixa eu só te falar uma coisa engraçada. Eu olhei pra eles e falei assim, gente, se vocês quiserem ir embora, vocês podem ir, eu não vou mais embora pra casa. Eu fiquei 3 dias falando em línguas. Eu fui pro monte no sábado, liguei pro pessoal da minha empresa, falei, gente, se vocês quiserem fechar, se vocês quiserem ir pra casa, se vocês não quiserem trabalhar, esquece, eu só sei que eu não vou. E eu fui orando em línguas sábado, domingo, fui embora. Pastor, eu cheguei em casa, e aí, olha que coisa engraçada aqui, uma coisa engraçada que aconteceu. Eu cheguei em casa e eu fui falando em línguas dentro do carro, abri o portão falando em línguas, entrei em casa falando em línguas e eu tinha um bebê pequeno. E aí minha esposa tava dormindo. Eu tenho 2 filhos e um bebê pequeno. Hoje ele tem 4 anos. Ele tava recém-nascido naquela época, né? Tinha pouco menos de 1 ano. E aí eu cheguei na sala no primeiro andar, o quarto no segundo andar. E eu cheguei, eu não queria parar de falar. Eu tava com medo. De não voltar, né? Medo de não voltar. Passou por isso também. Medo de não voltar. Falei, eu esperei 21 anos, vai que eu perco. E eu fiquei naquele negócio. E aí o que eu fiz? Fiquei na sala, peguei o travesseiro, coloquei o travesseiro na boca e fiquei falando em línguas debaixo do travesseiro. Daqui a pouquinho a luz lá de cima acende. Veio os pezinhos dela descendo a escada. Eu falei, meu Deus, acordei a mulher. Mas o mistério foi tão grande. Ela pegou, olhou, viu que eu tava daquele jeito, orando em línguas. Falou que não vou atrapalhar esse milagre. Subiu de novo e foi dormir. E eu continuei, virei até 6 horas da manhã. Olha aí, eu não aguentava mais, de sono, né, de cansaço. E eu fiz uma oração, falei, Senhor, só te peço uma coisa, não deixa eu perder. Eu preciso descansar um pouquinho, eu vou dormir só um pouco. E quando eu voltar, eu vou buscar de novo. E aí eu dormi umas horinhas, 2 horas, 3 horas, não sei. E aí a primeira coisa que eu fui falei, deixa eu ver se tá aqui de novo. E eu orei, as línguas estavam lá e tá aqui até hoje, pra honra e glória do nome do Senhor. Uma coisa que eu fui num podcast esses dias, me perguntaram, né? Se o dom de línguas, a pessoa pode falar a qualquer momento. E aí eu falei assim, obviamente, sim, a pessoa pode falar. E é um bloqueio que as pessoas têm. É, porque eu ainda até falei línguas ali e tal. Falei assim, com certeza. O sim, dom pra mim, é o único dom assim que você consegue falar automaticamente. Sim. Na hora que você quiser. Você controla, né? Você dá o start. É uma coisa interessante que você tá falando, porque às vezes a gente ministra o batismo, a pessoa é batizada, e como ela sempre foi bloqueada, ela para de falar depois. Verdade. A minha esposa, ela foi batizada naquele maneira que eu falei pra você, mas depois, por causa de situações familiares... Fechou. Ela fechou. E aí, só depois que a gente casou, num culto de sexta-feira de oração, que ela foi renovada no batismo. Meu Deus. Voltou a falar em línguas. E aí recebeu já o dom de profecia. Já agregou mais um dom. Olha só. Mas olha só, ela passou 12 anos sem falar em línguas. Quanto perdeu, né? O medo, né? Não era nem o medo dela, foi por situações e tal, ela também ficava nisso. E agora? Ela ficou também falando... É essa dúvida que você tá falando. E pode ter muita gente assim, pastor. Muita gente, você recebeu o batismo, mas aí você, não sei se foi Deus... não sei se é de Deus, eu não sei se é da carne. Verdade. Mas eu não tô com vontade de falar agora. Posso falar se é do Espírito Santo? E aí você acaba parando de falar e acaba deixando de desenvolver uma chave preciosíssima que faz coisas extraordinárias na vida de todo cristão, que é a oração em línguas. Então isso realmente precisa ser desmistificado, né? Que o Espírito Santo, ele até, a gente pode falar aqui, né? Mas... pode-se falar em línguas na carne? Se é que pode-se dizer essa palavra? Gente, como as línguas, ela é uma coisa que é dada para a nossa edificação, quem dá o start somos nós. Mas é a continuidade quem dá o Espírito Santo.
Verdade. A inspiração. Então, assim, olha como que é coisa linda. Qual que é o nome do Espírito Santo? Um dos nomes do Espírito Santo, o Senhor melhor do que eu, como mestre da palavra, sabe disso. Um dos nomes do Espírito Santo é ajudador. Em outras palavras, está dizendo assim, olha, eu pego numa ponta, você pega na outra. Então, assim, eu tenho a palavra para você falar. Eu tenho um mistério para colocar na tua boca, mas quem decide falar é você. Olha que chave poderosa. Então, eu decido dar o start. Mas na hora que eu dou o start, ele fala, agora você deixa comigo que eu dou o conteúdo. E aí ele dá as palavras. E tem uma